Bonjour! Hoje nós vamos falar então na nossa quinta basiquinha sobre Saturno em Leão. Saturno no signo de Leão, ele está numa debilidade, ele comanda o signo, né, oposto, que é o signo de Aquário, pela astrologia clássica. O que é uma debilidade, só para a gente entender, tá? A astrologia ela é uma metodologia de análise com uma fundamentação. Então, entender as dignidades e debilidades ajuda a gente a mensurar o potencial de algo e principalmente quando a gente trabalha com preditivas, que é uma coisa que eu gosto bastante, a gente consegue mensurar um trânsito, por exemplo. Às vezes a gente pode ter um trânsito tenso no céu, mas que quando eu conecto com a promessa natal da pessoa, suaviza. Isso acontece, né? O inverso também, né? Agora, dividindo aqui com vocês um pouco da minha prática, o que eu percebo quando temos debilidades, né? Inclusive na promessa natal. Eu percebo, às vezes, essa tendência do 8 ou 80, sabe? Então, às vezes a gente pode, claro, dependendo ali de como a pessoa conduz para um lado bacana, mas a pessoa ela pode, às vezes, até oscilar, né? Ir para um 0 ou para um 100 muito rápido. E claro, depende do contexto do mapa, porque às vezes a gente tem uma debilidade, mas a gente tem, por exemplo, benéficos auxiliando em áreas benéficas, né? Então tudo depende, nunca existe uma resposta baseada num pontinho, né, isolado. Bom, nós temos um Saturno em Leão, então nós temos Saturno como esse planeta, né, que está muito ligado ao nosso amadurecimento, a habilidade que a gente vai, assim, lapidando com o tempo, né? Também as nossas limitações, o que às vezes a gente fica ali batendo naquela tecla, né? Às vezes a gente também percebe coisas que a gente tem que passar várias vezes por aquele processo para, sabe? Eu brinco que nem um videogame, quebrar de fase e conseguir ir além, né? Mas o interessante de Saturno é que ele amadurece com o tempo, né? Quem aí já passou pelos seus perrengues saturninos, né? Eu que já tô lá nos meus 44, nossa, é muito literal, principalmente depois que eu entrei numa ferdária saturnina, deu para entender direitinho o caminhar do passo de Saturno. Inclusive, no curso Passo de Saturno, eu mostro como fazer isso só olhando ali para sua promessa natal, tá? Vou colocar o link aqui embaixo para quem quiser participar. Bom, então vamos lá. Eu tenho Saturno em Leão com o regente, que é o Sol, que representa a verdadeira identidade, né? O Sol é a nossa essência, tá? Nossa verdadeira vontade, mas eu acho muito interessante que aqui a gente tem o Saturno, que representa um certo amadurecimento com o tempo, e o Sol também, a gente vai lapidando, né? Com o nosso desenvolvimento e com as nossas, digamos, peripécias ao longo da vida, né? O Sol aqui, ele também representa a figura paterna. No mapa noturno, a gente também dá uma olhadinha para Saturno, né? Porque o que acontece? A gente tem o ascendente e o descendente, tá? Que é a linha do nascer do Sol e o pôr do Sol, certo? Então, os antigos egípcios, principalmente, eles tinham essa ideia que o Sol era o astro que regia o dia. A partir do momento que ele baixasse aqui no descendente, Saturno seria o cara do comando da noite. Inclusive, tem muitas mitologias sobre o Sol negro, né? Que seria essa condição saturnina. Quem vai mais para a área da magia, ou até umas teorias da conspiração, né? A gente tem isso bem claro. Mas então a gente também teria essa conexão, tá? Mas é que eu tô falando no âmbito bem geral, e lembra que tudo depende de cada mapa, tá certo? Então vamos lá, eu tenho Saturno em Leão com o Sol em Áries. Interessante. Por quê? O Sol em Áries, ele tá numa exaltação. Óbvio que vai depender também da condição de Marte aí, tá? Mas eu posso ter uma pessoa, sabe aquela pessoa assim, ó, que resolve, né? Ela pode ser aquela pessoa que, se ela tem esse estímulo de conquistar, sabe aquela pessoa que quer ser pioneira? Dificilmente uma pessoa Maria vai com as outras, sabe? Ela pode ser aquela pessoa que, na hora que ela quer conquistar algo, ela tem muito poder de ação. Às vezes, uma pessoa muito, muito, assim, líder. Aqui a gente pode ir para esses dois extremos, tá? Ou um líder carismático, que as pessoas naturalmente, né, seguem, ou às vezes é só do meu jeito que eu certo, é uma maneira impositiva, tá? Tudo depende de contexto, certo? Depois eu tenho Saturno em Leão com o Sol em Touro. Aqui a gente já tem uma quadratura de signos fixos, tá? Eu, particularmente, percebo quadraturas de signos fixos muito mais, sabe? Muito mais tenso do que, de repente, com signos mutáveis, que ali a gente já tem aquela, né? Uma adaptaçãozinha um pouquinho melhor. Então, aqui a gente tem um aspecto de tensão, às vezes até com todas as coisas que eu me identifico, né? Existe um grande aprendizado em dar forma para as coisas, em trabalhar pelo que se quer. Às vezes a gente pode ter uma sensação de que as coisas demoram um pouquinho para acontecer, né? Ou que em determinados momentos do tempo, ainda mais se isso aqui tiver aplicativo, eu posso ter dificuldades, por exemplo, na relação figura paterna, ou às vezes eu posso ter também um grande aprimoramento, dependendo das áreas que pegam, né? Dentro dessas áreas. Então,
De repente pega a área de relacionamento e carreira, né? Existe um certo amadurecimento aqui em verdadeiramente saber o que se quer, como conduzir as coisas, né? E entendendo o que funciona e não funciona. Entendendo muito bem também como utilizar os próprios recursos para isso, né? Depois nós temos Saturno em Leão com um Sol em Gêmeos. Gêmeos já é um signo mutável, mutabilidade, movimento para a próxima mudança do novo ciclo, né? Aqui a gente tem, por exemplo, mesmo que seja um Saturno em Leão, uma pessoa com uma questão muito mais maleável, muito mais adaptável, muito mais, sabe, digamos, rápida do que necessariamente um Saturno em Leão, por exemplo, com um Sol em Touro, que é mais rígido, né? Às vezes, por exemplo, essa pessoa ela tem muita mais capacidade de movimento para mudar de ideia, vai depender também da posição de Mercúrio, né? Mas para mudar de ideia, para ver outra tônica, outro assunto, né? Do que necessariamente uma com o Sol ali em Touro fixo, que pode prezar muito pela segurança antes do risco, né? Aqui em Gêmeos, não, eu já vou atrás da informação que pode me servir de auxílio, né? E aí eu vou vendo com o que eu me identifico, com o que eu não me identifico, o que faz sentido, o que não faz, mas de maneira muito lógica, tá? Aqui não é um signo de fogo com um signo de ar, tá? Então a gente tem aqui uma coisa meio lógica, meio prática, né? Depois nós temos o signo, então, o Saturno no signo de Leão, com este Sol no outro signo cardinal, que é Câncer, né? Então a gente já teve um cardinal lá que era Áries, agora o próximo, Água cardinal, né? Câncer já é um signo ligado à Lua, que é o astro que se move muito rápido, né? Então a gente tem aqui um Saturno em Leão que tem uma certa sensibilidade, né? Pode ser muito protetor, tá? Um pouco rígido nesse sentido. Imagina se uma posição de Lua tiver em Capricórnio, né? Que é uma morada de Saturno e a Lua está numa debilidade. Às vezes pode ser uma pessoa com um pouco de dificuldade, inclusive, de expressar as emoções, porque ela pode se sentir um pouco vulnerável, né? Mas, em linhas gerais, né? É uma pessoa que pode também ir se desenvolvendo aí dentro dessa questão da experiência da vida prática, né? Como ela se sente em relação às coisas, pessoas e situações. Pode ser uma mudança que tem uma pessoa que, com a mudança, né, do amadurecimento e da passagem do tempo, ela vai tendo várias fases na vida e ela vai tendo percepções diferentes, porque a própria identidade está ligada a esses fatores de mudança e como ela se sente emocionalmente confortável ou não com determinados assuntos. Aí vai depender muito do mapa, né? Claro, a gente pode ter aqui, como a gente tem os dois luminares, né? Conectados a Saturno, também situações ligadas à figura materna, à figura paterna, mas aí, de novo, vai depender da condição do mapa. Saturno em Leão, então, com um Sol aí lá em Leão mesmo, né? Aí a gente tem o quê? Uma condição que é uma conjunção, juntinhos, grudadinhos, né? Ou, de repente, um aplicando para o outro. Mas a gente tem ali uma pureza desses assuntos no signo de Leão. O Sol, ele está na sua outra dignidade, na sua morada, né? Então, ele domina aí. A gente pode ter, às vezes, aqui, dependendo da condição do mapa, questões de liderança, de poder. Né? Então, se isso aí está numa casa que envolve, às vezes, uma tensão de pessoas, né? De repente, a casa 7, às vezes a pessoa ela pode ter confrontos, né, com pessoas que têm um certo poder, né? Ou se tiver bons aspectos também, ela atrai, né? Tem uma tendência a atrair esse tipo de pessoa, né? Pode ser uma pessoa muito criativa também, com uma grande capacidade de liderança, mas aqui a coisa, ela tem que fazer, assim, tem que ter uma forma, tem que ter uma identidade, algo que a pessoa diga, com isso aqui eu me conecto, faz sentido, né? Porque faz parte da própria essência, tá? Claro que a gente tem que cuidar aqui com os extremos, né? Porque a gente tem muita coisa no signo de fogo com Saturno numa debilidade. Para não ser aquela coisa, ó, é do meu jeito. Vocês já tiveram um chefe assim? Eu já tive. Nada agradável, sabe? Por quê? Porque aqui, às vezes, a pessoa, ela não entende por que quando ela está, né, no ambiente, as pessoas respeitam. Só que ela saiu dali, ninguém mais dá nenhuma bola. Por quê? Porque o respeito, ele não foi necessariamente ganhado através do respeito, mas foi através do medo, né? Então, a pessoa exige, sim, é durona e tal, né? Lidera e tal. Mas, né, como que é a percepção real da coisa, né? Mas pode ser sim um grande líder, né? Se tiver essa questão da coragem, do carisma com a questão de leão, né? Se isso for muito bem trabalhado, nossa, são pessoas que se acreditam em algo, elas também levam muita coisa à frente, né? Depois o Saturno em Leão com um Sol lá em Virgem, tá? Virgem já é um signo, de novo, mais ligado a minúcias, né? Mais prático, mais pragmático. Aqui pode ser uma pessoa com uma grande capacidade de organização. A gente só tem que cuidar que com certo exagero, às vezes, por exemplo, eu limito uma ação se eu não tenho a informação certinha, sabe? Eu acabo não, assim, me estressando
se eu estou fazendo alguma coisa e não está saindo do jeito que eu imaginava, ou do jeito ali que eu me identifico, né? Agora, ao mesmo tempo, se eu tiver um bom aspecto com Mercúrio, tá? Aí a gente tem, por exemplo, uma pessoa que se dá muito bem, aí gosta, inclusive se identifica com essa questão, por exemplo, de analisar dados, né? Pode ser uma pessoa que tem muita habilidade de organização, de traçar, inclusive, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui, um gestor de projeto que trabalha com pequenos, né, tem um nome para isso que agora já nem me lembro mais dessa minha outra vida, mas que cuidava daqueles micromanagements, né, nas deadlines de cada projeto. Então, pode ter um potencial para isso também, essas pequenas coisas, vai depender do mapa, tá? A gente só não pode se perder aqui, nessas miudezas, e esquecer do macro que está acontecendo, tá? Depois nós temos, então, Saturno em Leão com o Sol em Libra. Esse Sol, ele está, então, numa área benéfica, né, de Saturno. É um sextil em relação à posição de Leão. Então, por exemplo, essa é uma posição que suaviza uma debilidade de Saturno em Leão, tá? Então, por isso que é legal sempre a gente entender que a gente não fatia nada no mapa e ver nada isolado. A gente está falando aqui por uma questão didática, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um aspecto que flui, né? Então, por exemplo, uma pessoa com uma certa liderança, capacidade política, inclusive isso aqui para o mapa de um político pode ser bem interessante, tá? Às vezes, dependendo das condições, pode ser uma pessoa que precisa ultrapassar, às vezes, essa dificuldade, né, em se colocar numa esfera, digamos, mais política, mais social, por exemplo. Lembra que a gente está falando de Saturno e do Sol. Então, assim, como diz Cortella, né, ninguém nasce pronto. Saturno é onde às vezes a gente tem muita dificuldade, né? E aí a gente vai o quê? Batendo ali até a hora que a gente consegue, entendeu? Mas não é rápido, né? Não é frívolo, não é fogo de palha, né? Bom, então depois nós temos um Saturno em Leão, aí com Vênus lá no outro signo, que é o signo de Escorpião. Outra quadratura, porém é uma quadratura. Por que eu tô falando de Vênus? É por causa do signo de Libra, né? Não. Com o Sol, Neme Sol. Com o Sol lá no signo de Escorpião, tá? Então aqui eu tenho uma quadratura com o Sol mergulhado no signo de água fixo, muito mais introspectivo. Aqui, por exemplo, a pessoa ela pode ser muito, por mais que a gente tenha um Saturno em Leão, né? Mas ela é muito mais para dentro, né? Muito mais fechadinha. A gente pode dizer aquela pessoa mais misteriosa, como gosto de colocar para o signo de Escorpião, né? Dependendo, claro, sempre da posição de Marte, né? Mas às vezes ela pode ter uma certa dificuldade de expressar, né? Ela é muito mais interna, mas é uma excelente observadora das coisas. Às vezes é aquela pessoa que antecipa porque ela, ó, enquanto eu tô lá investigando, pensando em onde é que eu vou buscar tal coisa, ela já sentiu o cheirinho do troço e ela já meio que sabe exatamente onde é que ela vai buscar, né? Que tem essa questão mais investigativa. Como existe uma questão até da própria identidade, né? Ela meio que se vê naquilo, né? Então pode ser uma pessoa muito assim, ó, rápida dessa sensibilidade, que não é uma coisa tangível, né? Não é assim, tangível, prática, no sentido em que eu tenho uma metodologia, eu vou lá e faço. Não, aqui às vezes eu sei como eu vou conduzir, eu só não sei explicar muito bem, né? Que pode ter essa subjetividade, né? Pode ser uma pessoa assim, com uma grande capacidade de liderança, já que é um signo ligado a Marte, mas aqui é uma liderança mais estratégica, ela não é tão, sabe, ativa no sentido de vou lá e faço. Ela já vê, já observa e às vezes ela vai ali, ó, estrategicamente naquele pontinho. Depois nós temos um Saturno em Leão, aí com o Sol em Sagitário, né? Então, Sagitário já é um signo também de fogo, né? Expansivo, né? Otimista ligado a Júpiter, tá? Temos um belo de um trígono, né? Temos esse Sol conectado a um benéfico, então, dependendo aí das condições, a matéria de fogo suaviza também, né? Esse ponto do Saturno em debilidade. Aqui pode ser uma pessoa com um grande potencial filosófico, né? Aquela, por exemplo, pessoa que pega áreas de trabalho, carreira, casa 10 ou casa 9, magistratura, de repente, né? Pode ser uma pessoa assim que ela busca e ela tá na própria identidade dela, essa constante busca por conhecimento, por novas experiências, porque ela sabe que ali ela expande muito a percepção de vida dela e com isso a própria vida, né? E as próprias oportunidades, tá? Claro que isso vai depender, né, das condições do mapa, tá? Pode ser uma pessoa que tem muito apreço pela liberdade, né? A própria liberdade e, por exemplo, isso numa questão de relacionamento, né? Dificilmente ela vai gostar de se sentir presa ou ficar seguindo ordens que não fazem muito sentido para ela, né? Depois, um Saturno em Leão, então, com um Sol
lá em Capricórnio, tá? Capricórnio já é uma morada de Saturno também, então aqui a gente tem um tete a tete, né? Um está na morada do outro, tá? Mas Capricórnio e Leão não fazem aspectos, tá? Tem uma linha da astrologia que não enxerga uma recepção mútua se não há um aspecto direto, tá? Eu particularmente, eu até vejo uma certa cooperação, eles falam como amizade, né? Mas ela é mais sutil. Agora, realmente, quando tem um aspecto, porque aí é aquela coisa da visibilidade, né? Que é um parâmetro da astrologia. Eu vejo ou eu não vejo? Eu enxergo ou não enxergo? Né? Então, aqui eles não se enxergam diretamente, mas esse Sol, ele tá num signo que é muito, assim, consolidador a longo prazo, né? Aqui nessa condição, por exemplo, pode ser ótimos gerentes, administradores, né? É uma pessoa que quando ela tem algo que ela se identifica, ela, de novo, ela constrói nos pequenos passos a longo prazo por muito tempo e consolida muitas coisas, né? Pode ganhar, né? Conforme vai, claro, se esforçando com o tempo. Se essas áreas aí envolverem coisas financeiras, por exemplo, né? Às vezes é aquela pessoa que ela vai devagar e sempre quando chegar lá na frente ela tem, né? Um grande poder consolidador aí desses assuntos. Depois nós temos então Saturno em Leão com o Sol lá em Aquário. Aí a gente está numa oposição, outra morada, né, diurna de Saturno. Debilidade do Sol. Então aqui nós temos os dois numa debilidade, né? Às vezes, quando a gente tem, né, esse confronto de debilidades, a gente tem que cuidar porque a gente tem tanto potencial, né? Tanto potencial. E às vezes a gente está ali fazendo demais pelos outros, pelo grupo, né? E esquecendo um pouco da gente, da própria identidade. Mas assim, de novo, depende do mapa, porque se tem bons aspectos, isso pode ser por um tempo, mas depois a pessoa ela vai compreendendo, né? Que é ali a essência dela que faz realmente uma grande diferença, né? Então, como nós temos pontos de busca e de aprimoramento, aí isso pode ser inclusive um norte de aprimoramento para a pessoa ao longo da vida dela. Depois nós temos um Saturno em Leão, então com o Sol lá em Peixes. Aí Peixes já sendo um signo de novo mutável, porém de água, de novo traz aquela sensibilidade ligada a Júpiter, né? Aqui pode ser, por exemplo, como a gente tem a questão da essência solar, do Saturno ali, que é um aprimoramento, às vezes um aprimoramento espiritual, né? Se isso pega, às vezes, áreas, pode ser um excelente, por exemplo, terapeuta, né? Pode ser uma pessoa que tem uma certa sensibilidade criativa, se pega áreas, por exemplo, de talentos, tá? Essa questão de liderar, mas ter uma certa sensibilidade na liderança, né? Agora, como ali nós temos a própria identidade, né, a própria visão das coisas, às vezes a gente se mescla demais, né, em prol dos outros e não respeita, né, esses limites importantes para a própria existência, né? E claro, tudo tem dois lados, né? Às vezes a gente pode ser aquela pessoa que também, né, dá digamos, uma rabiada, como a gente fala lá no sul, né, para conseguir o que quer, né? Tudo depende de contexto, tá? Aqui tem um potencial criativo muito grande. Bom, como eu sempre falo, né, astrologia a gente não é um suco, não é uma coisa que um negocinho vai falar tudo da vida da pessoa, né? Sempre depende do contexto e dos mapas. Então, nós temos aqui o Hitler, a Shakira e o Arnold Schwarzenegger, né? Pessoas bem diferentes, personalidades diferentes, mas vocês percebem que tem um quê de conquistar as coisas muito forte, né? Eu consigo ver essa essência de um Saturno em Leão nos três, tá? Que a gente tem que cuidar quando a gente começa a julgar as coisas como certo, errado, o mal, o bom, né? Aqui, às vezes, um planeta ele está muito bem para quê? Para executar o que ele se propõe no mapa. E às vezes a pessoa não é um chuchuzinho de Deus, né? Bom, então nós temos aqui, deixa eu colocar uma corzinha, o mapa do Hitler, né? A gente tem o Saturno lá no meio do céu, né? E a gente tem o Sol bem no início de Touro, onde ele tem Marte e Vênus retrógrada também, tá? Então temos aqui uma quadratura aplicativa, né? Depois a gente tem o mapa da Shakira, com ó, essa oposição do Sol, né? Lá em Aquário. Já até agora estou curiosa para saber onde é que está. Ah, ó, já tem Júpiter aqui também olhando para esses pontos, né, em quadratura. Bom, depois nós temos o do Schwarzenegger. Ele tem, ó, o Sol em Leão, ele tem Saturno em Leão, né, aqui na 2, tá? A gente tem outra condição aqui. Perceba, ó, tenho 3 pessoas, 3 mapas completamente diferentes, totalmente distintos um do outro, tá? E os 3 com o tal do Saturno em Leão, tá? Então, assim, não é a mesma coisa para todo mundo. E sempre que você for avaliar, avalia dentro de um contexto que o próprio mapa está indicando, tá bom?
E levanta as hipóteses, porque aqui ninguém é evidente, né, eu pelo menos não sou. Você vai elencando possibilidades, você tem ali, claro, um parâmetro de análise, de medição, respeito ao fundamento, e aí você vai elencando as possibilidades e as hipóteses, depois você vai vendo as verificações, né. Com o mapa de pessoas famosas, quando ele confirmado, né, é legal para estudo, tá, porque a vida das pessoas, né, tem vidas de pessoas que são muito documentadas, em termos do que aconteceu, né, você pode não ter a percepção das pessoas em relação ao fato. Ai, como a pessoa se sentiu, o que que ela, né, não, mas poxa, se teve assuntos específicos, fatos e acontecimentos, você consegue ver pelo mapa, certo? Bom, coloca aí nos comentários, você tem esse Saturno em Leão, como que você percebe, tá? Tanto a tua percepção subjetiva, porque ela é muito válida sim, né, só que ela não é tão mensurável, ou se você já trabalha com preditivas, como que você percebeu, né, esse passo de Saturno ao longo da sua vida, quando teve esses toques de amadurecimento? Teve acontecimentos relevantes para você?